Boa noite, irmãos de caminho, de jornada, de aprendizado. Voltamos ao nosso trabalho. Eu, Ademário da Silva, cuja conexão de aprendizado inicial é a Associação Espírita Caminho de Damasco, aqui em São Paulo, transmitindo para Ser Fraterno Web Rádio. O nosso título hoje é Um pouco de mim nos braços da mediunidade, no meu recomeço. A mediunidade no tempo. Minhas amigas e meus amigos. O simples, às vezes, se nos parece tão complexo que o nexo parece ter perdido o sentido. Em se tratando de mediunidade, de eternidade, trilhas evolutivas, imortalidade, reencarnações e outros quesitos mais, a semente do aprendizado sempre será surpreendida pelos efeitos da luz, ainda que sobre as sombras, mesmo com todo medo que esta sombra tem da luz. Assim, somos nós, encantados com o espreguiçar das pétalas, apesar da friagem do orvalho, e maravilhados e envolvidos com seus perfumes, encantados com o cantar dos pássaros e inocentes quanto às causas de tão divinas providências a nosso favor, mesmo em mundo de provas e expiações. Nas sombras da matéria, é séria a responsabilidade existencial quanto à própria individualidade. Mas nos braços da fraternidade, a mediunidade é o laço, o abraço e o colo, mas também ferramenta, o giz e o quadro negro, sem apegos ou sentimentalismos. Mas é onde o sentimento de liberdade existencial é a semente que os tutores cultivam no espectro da amizade, de amizades milenares. Que ninguém nos ouça, mas essa mediunidade é o braço da providência, qual silenciosa essência a vacinar-nos contra a sombra, a inércia e a dúvida. Tenhamos em plano essencial de compreensão que a mediunidade é sempre ambiente mental. Isso nos leva ao estudo de nós mesmos quanto à nossa educação, tendências, preferências artísticas e intelectuais, os nossos sentidos idealistas, o discernimento entre crença e religião, a consciência de religiosidade e a própria espiritualidade, a diretriz que imprimimos à nossa sensibilidade. As nossas relações com a leitura e o estudo, o conhecimento estrutural da doutrina espírita, as nossas afinidades psicológicas, emocionais e espirituais, a disciplina, o compromisso, a dedicação ao trabalho de aprendizado e amor ao próximo. A autoestima e a autorreforma nas normas da ética espiritual, a consciência de responsabilidade e o senso de liberdade, o amor à verdade, a paciência, a ciência, a filosofia e a religião, e a disciplina, então, sempre somada aos exercícios de evolução espiritual. A independência de ser no compromisso e na tarefa. Aparar as próprias arestas ensombradas pela vaidade e pelo ego. O desapego ao entorno material. O combater ao mal. Ser como o conselho do Mestre Jesus. O sal e a luz na proporção da própria maturidade. A seriedade sem mau humor. O amor a toda prova que não é só aquela prova dos 9. Mas a prova de que a sombra só se remove no sacrifício de si mesmo. Deixar de viver a esmo nos caminhos da imortalidade. Deixar de ser ator de dores e sofrimentos. Crescer a cada momento que Deus nos propicia.
Compreender que a mediunidade é o umbral da liberdade, enquanto a porta da oportunidade. Compreendendo que o umbral é porta de acesso a outra dimensão espiritual, assim como a capa de um bom livro é um umbral para a luz do conhecimento. Ter a gratidão como oração de todo dia, na plenitude do sol e da alegria, e ser mais contundente quando a tempestade nubla a paisagem nos horizontes. A mediunidade, enquanto divã da imortalidade, nos permite soluções, reamizades, reencontros, acertos e reacertos no concerto das relações infinitas. E por que dizemos que a mediunidade é o divã da imortalidade? Porque no emblonal da nossa sensibilidade, a mala de compromissos existenciais se locupleta também com os inimigos da luz e aqueles que nos são inimigos diretos. Benditas sejas mediunidade. E como Jesus ensinou, o acerto com os nossos desafetos nas rinhas ou templos. O momento que o amor insemina a luz na sutura de antigos desentendimentos. E às vezes, mesmo que raras, traz à porta felicidades de orientações, de amores, amigos e afetos. A mediunidade é o teto de ricas reconciliações e soluções. No tempo de amores e desamores, o teto de reconciliações. Santa mediunidade. Essa a cartilha, linha de seguimento e disciplina, lista de obrigações. Tocar pela própria conduta e comportamento os acordes do coração e da sabedoria de velhas amizades, inquilinas de outras esferas nas salas de aprendizado do tempo. Cientes e lúcidos de que a relação mediúnica pode ser única e individual, não tem tabela de comparações. Obedece sempre à afinidade, o compromisso e a responsabilidade recíprocas no trato e tato das relações, no traje de compromissos que todos vestimos, segundo o design de nossas necessidades. Quando embarcamos na nave ventre materno, o núcleo vivo de sensibilidade que nos acompanha é fonte de memória espiritual guardada no perispírito e que vamos tendo acesso a cada período de nossa existência. Vamos observar que a mediunidade acompanha o desenvolvimento de nossa sensibilidade. Segundo esses períodos, posto que cada um tem uma conotação de percepção e maturidade pertinente à nossa idade em cada momento. E somente com a nossa maturidade psicológica e sensorial é que começaremos a entender os motivos dessa faculdade em nosso corpo. Primeiro, cantamos para aprender a falar. Depois dançamos para aprender a andar. Então, trocando letras e tropeções, vamos firmando os passos e a dicção na direção e na comunicação. Assim, a sensibilidade mediúnica, que surge entre vultos e sonhos, medos e suspeitas, sustos, ideias e audições, a nos ferir os tímpanos e o pensamento, como a ferir possibilidades de contato. Me lembro que na minha infância eu dormia nos braços do escuro e de olho nos medos, porque são vários, mesmo porque mamãe entrava para o quarto e apagava a lamparina segundos depois de nos convidar para dormir. Vendo movimentos e figuras mal desenhadas, sussurros indefinidos, cansado eu dormia, para despertar a lucidez, deitado dentro de um caixão de defuntos, me questionando quando mamãe me veria e como eu faria para me alimentar. E esse exercício, que na verdade o é, foi se intensificando, ganhando conotações, a meu entender, naquela idade cada vez mais estranhas.
O sonho com espíritos obsessores a me perseguir, vestindo os trajes que o medo costura e arrancando lágrimas dos meus olhos de inquietação e insegurança. E depois, na adolescência, parecia haver um plano para me envolver em armadilhas as mais estranhas, tendo como tangente a beira do precipício moral. Era só aceitar. O pensamento disperso, a direção extraviada, a atração pelo incerto e proibido, entre tantas outras coisas. Até que a mediunidade explodiu numa madrugada de sexta-feira para sábado, me pondo num estado de nervos e medos pela ação de um espírito obsessor que cheguei a me machucar na tentativa de me livrar dele. Depois vieram o centro espírita, o estudo, a convivência no movimento espírita, e essa influência foi sendo afastada e ocupada por efeitos mais inteligentes e saudáveis que a mediunidade propicia no estudo da doutrina espírita. Depois, passei 5 anos longe do centro espírita, por motivos de trabalho em outro município, o que não me permitia chegar a tempo na casa de aprendizado e caridade, e que também não me permitia ir a qualquer centro no município que eu trabalhava, posto que depois teria que voltar para casa, onde eu chegaria muito tarde, prejudicando talvez o meu dia a dia no trabalho. E as influências voltaram ao palco da minha sensibilidade e percepções, sem tréguas e toda noite invariavelmente. Até que mudanças na economia do país me levaram à mudança de empresa também. Então, retorno às lides espíritas, tendo como efeito básico a paz mediúnica. Hoje, graças ao bom Deus e Criador, tenho uma relação com os espíritos extremamente saudável, produtiva e boa, pacífica e gratificante. Por essas ocorrências e tantas outras coisas é que penso e constato que a mediunidade já vem desenvolvida, como nos ensina a doutrina espírita, mas carece de ser compreendida, estudada e educada ao longo de nossas vidas. Firmamos compromisso com o estudo e a nossa conduta e postura para atrairmos apenas, então, somente espíritos bons e orientadores. Como Kardec nos ensina, entre aspas, se quer se livrar de maus espíritos, atraia somente os bons. Fecha aspas. E a educação mediúnica se dá por mudanças de hábitos, por desenvolver o gosto pela leitura dos livros doutrinários, por livros chamados de romances, mas que nos remetem ao conhecimento de vidas passadas, de seus personagens, mas também pelos costumes e usos de época, assim como o vestuário e da história dos países, assim como personalidades e trato evolutivo das pessoas. Na verdade, dos espíritos reencarnados. Tomar consciência de que espírito protetor não é professor do período de creche. Espírito tutor só se vincula à nossa herança espiritual como fruto de nosso esforço pessoal. Assim, a mediunidade é fonte de tarefas e compromissos, trabalhos, estudos e reflexões, como nos ensina o Espírito da Verdade. Abre aspas. Cada consciência evolui por si. Está lá no Livro dos Espíritos. Como nos alertou como nos alertou Chico Xavier, todos evoluímos desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Fecha aspas. A mediunidade é o nosso sexto sentido, mas dentro de seu arcabouço histórico existencial tem os sentidos da luz, do amor, das reconciliações, tem o sentido da amizade e de todas as afinidades desenvolvidas ao longo da imortalidade. Tem
o sentido do perdão e do amor ao próximo. É nela, mediunidade, que moram os nossos amores, nossos amigos e amigas, nossos professores e instrutores, nossas vidas e nossas histórias dentro da história da vida. Assim como também aí nesse bojo sensitivo se demoram nossos detratores, inimigos, desafetos e todo tipo de relacionamento estranho e imperfeitos colhidos por nós ao longo de nossas vidas de desamor, orgulho e egoísmo. Salve a mediunidade. Por isso eu insisto, todo tempo é mediúnico. O tempo de vir e o tempo de estar. O tempo de falar e aprender. O tempo de entender. Tem ainda o tempo de voltar. Não esqueçamos que a morte é transporte para a continuação da vida, nas estradas das nossas realizações. O tempo de abrir e contatar e também constatar. O tempo de devorar livros como quem degusta luzes. O tempo de ilustrar o cérebro, dando novas cores à alma. O tempo de sentir para compreender. O tempo de casar a alegria e a seriedade. No templo da verdade que se busca. O tempo aqui na terra é tempo de feitio e de escola. O tempo das sementes que o tempo prepara. Na seara do tempo que tudo engendra. O tempo de sair da tenda, do medo e das indecisões. E tecer a luz e o amor enquanto frutos de si nos pomares da evolução. Paz, amor e luz no coração da vida e do mundo. E olhem o que sentimos a respeito da mediunidade, que parece que não se define. Qualquer definição é inútil, posto que toda definição é em si mesma reducionista. Perdoe-me a intuição. Ademário da Silva.